até fixarem no primatos característicos aproximados do homem futuro. Os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual preexistente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida, sem que, na maioridade, elas se lembrem disso. Comentário. Enquanto os cientistas materialistas procuram a origem do universo no acaso, porque não querem falar em Deus, apresentando teorias que vigoram por um tempo, cedo ou tarde sendo substituídas por outras, que também caem, um dia, em descrédito, a verdade vem se patentear os olhos e corações dos humildes na palavra clara e induvidosa de Emmanuel, atribuindo a formação da Terra e sua evolução, bem como o surgimento da vida neste planeta ao trabalho de Jesus e seus assessores, todos, inclusive o Divino Mestre, cientistas de altíssima competência. Assim se esclarece todo o mistério das origens. Todavia, é necessário ser pobre de espírito para alguém conseguir aceitar essa verdade. Os orgulhosos e os impenitentes, que não sabem crer e chorar nos seus arroubos de fé e gratidão a Deus, duvidam de tudo que não venha do seu próprio intelecto intoxicado pelo personalismo. Nas palavras de Emmanuel encontra-se, afinal, a verdade da formação do planeta Terra e do que ocorreu nos primeiros tempos do globo terráqueo. Eis aí a Terra, planeta que se formou para se constituir em mais uma das inúmeras moradas a que Jesus se referiu. Na casa do meu Pai há muitas moradas. É lamentável alguém pensar que o universo se formaria simplesmente para permanecer vazio, quando, na verdade, não há ponto sequer nele onde não palpite a vida, sob variadíssimas formas, inclusive as dimensões, que coexistem e não se entrechocam. Quantos universos existirão, sobrepostos, construindo-se em diferentes dimensões? É preciso abrirmos a mente para a realidade espiritual e não estarmos a raciocinar apenas em função do que capacitam os 5 sentidos e do que a pobre razão horizontalista entende lógico e admissível. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como Deus é a perfeição, não terá criado um universo, do qual fazem parte todas as suas criaturas, na figura de uma pobre moradia, uma verdadeira choupana, mas sim uma verdadeira megalópole com todos os recursos para atender a todas as necessidades dos seus filhos e filhas. É o mínimo que se pode conceber acerca do infinito amor do Pai. Compete, contudo, a estes últimos procurar conhecer quais são os diversos recantos dessa imensa cidade, como funciona cada item e tudo que seja importante para bem viver nesse ambiente abençoado pelos recursos os mais variados, sendo que podemos chamar tais recursos de Mãe Natureza ou outro nome que lhes queiramos dar. As disputas por causa de nomenclaturas, classificação, definições etc. têm provocado muita perda de tempo e esforço, quando realmente importantes são as ideias, uma vez que o importante é invisível, perceptível apenas pela mente sintonizada no bem e, normalmente, as palavras são insuficientes para traduzi-las. 3. Gaia. Gaia, Geia. Geia é a deusa da terra, a mãe terra, como elemento primordial e latente de uma potencialidade geradora quase absurda. Segundo Hesíodo, no princípio surge o caos, e do caos nasce Gaia, Tártaro, Eros, o amor, Erebo e Nix, a noite. Gaia gera sozinha Urano, e Exórias, as montanhas. Ela gerou Urano, seu igual, com o desejo de ter alguém que a cobrisse completamente,
e para que houvesse um lar eterno para os deuses bem-aventurados. Com Urano, Gaia gerou os 12 titãs, Oceano, Céus, Crio, Hiperião, Jápeto, Teia, Reia, Temis, Mnemosine, a coroada de ouro Febe e a amada Tétis. Por fim nasceu Cronos, o mais novo e mais terrível dos seus filhos, que odiava a luxúria do seu pai. Após, Urano e Gaia geraram os Ciclopes e os Hecatônqueros, gigantes de 100 mãos e 50 cabeças. Sendo Urano capaz de prever o futuro, temeu o poder de filhos tão grandes e poderosos e os encerrou novamente no útero de Gaia. Ela, que gemia com dores atrozes sem poder parir, chamou seus filhos titãs e pediu auxílio para libertar os irmãos e se vingar do pai. Somente Cronos aceitou. Gaia então tirou do peito o aço e fez a foice dentada. Colocou-a na mão de Cronos e os escondeu, para que, quando viesse Urano, durante a noite não percebesse sua presença. Ao descer, Urano, para se unir mais uma vez com a esposa, foi surpreendido por Cronos, que atacou e castrou-o, separando assim o céu e a terra. Cronos lançou os testículos de Urano ao mar, mas algumas gotas caíram sobre a terra, fecundando-a. Do sangue de Urano derramado sobre Gaia, nasceram os gigantes, as Erines e as Melíades. Após a queda de Urano, Cronos subiu ao trono do mundo e libertou os irmãos. Mas vendo quanto eram poderosos, também os temia e os aprisionou mais uma vez. Gaia, revoltada com o ato de tirania e intolerância do filho, tramou uma nova vingança. Quando Cronos se casou com Rhea e passou a reger todo o universo, Urano lhe anunciou que um de seus filhos o destronaria. Ele então passou a devorar cada recém-nascido por conselhos do pai. Mas Gaia ajudou Rhea a salvar o filho que viria a ser Zeus. Rhea então, em vez de entregar seu filho para Cronos devorar, entregou-lhe uma pedra, e escondeu seu filho em uma caverna. Já adulto, Zeus declarou guerra ao pai e aos demais titãs com a ajuda de Gaia. E durante 100 anos nenhum dos lados chegava a triunfo. Gaia então foi até Zeus e prometeu que lhe venceria e se tornaria rei do universo se descesse ao Tártaro e libertasse os 3 Ciclopes e os 3 Hecatônqueros. Ouvindo os conselhos de Gaia, Zeus venceu Cronos, com a ajuda dos filhos libertos da terra e se tornou o novo soberano do universo. Zeus realizou um acordo com os Hecatônqueros para que estes vigiassem os titãs no fundo do Tártaro. Gaia pela terceira vez se revoltou e lançou mão de todas as suas armas para destronar Zeus. Num primeiro momento, ela pariu uns incontáveis andrógenos, seres com 4 pernas e 4 braços que se ligavam por meio da coluna terminado em 2 cabeças, além de possuir os órgãos genitais femininos e masculinos. Os andrógenos surgiam do chão em todos os quadrantes e escalavam o Olimpo com a intenção de destruir Zeus, mas, por conselhos de Temis, ele e os demais deuses deveriam acertar os andrógenos na coluna, de modo a dividi-los exatamente ao meio. Assim feito, Zeus venceu. Em uma outra oportunidade, Gaia produziu uma planta que ao ser comida poderia dar imortalidade aos gigantes. Todavia a planta necessitava de luz para crescer. Mas ao saber disto Zeus ordenou que Hélio, Selene, Eus e as estrelas não subissem ao céu, e escondido nos véus de Nix, ele encontrou a planta e a destruiu. Mesmo assim Gaia incitou os gigantes a colocarem as montanhas umas sobre as outras na intenção de subir o céu e invadir o Olimpo. Mas Zeus e os outros deuses venceram novamente. Como última alternativa, enviou seu filho mais novo e o mais horrendo, Tifão, para dar cabo dos deuses e seus aliados. Mas os deuses se uniram contra a terrível criatura e depois de uma terrível e sangrenta batalha, eles conseguem vencer o último filho de Gaia. Enfim, Gaia cedeu e acordou com Zeus que jamais voltaria a tramar contra seu governo. Dessa forma, ela foi recebida como uma deusa olímpica. Comentário: a mitologia é uma forma de ensinar-se a verdade tal como Jesus fez através de parábolas, recobrindo a essência com camadas de arte e sonhos. Todavia,
Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir extrai dela a verdade. Veja-se na figura de Gaia Jesus e sua equipe de cientistas, apenas que representados em uma personalidade feminina, como homenagem aos espíritos tendencialmente maternos. Naqueles tempos recuados da história não seria compreendido que expusesse a verdade como Emmanuel o fez, tanto quanto daqui a 2 milênios, por exemplo, parecerão pueris nossas verdades científicas, religiosas, artísticas e filosóficas. 4. A Mãe Terra, do xamanismo. Segue, abaixo, um texto de Rosane Volpato, Gaia, a Mãe Terra antes do homem ser criado. Só havia terra e ar e antes mesmo de existir o ar e a terra, se necessitava de um lugar para estes se manifestarem. Este lugar era o caos, que era o lugar onde existia só a possibilidade de ser. No sonho do caos só existia o pensamento, que crescia e palpitava e este pensamento estabeleceu a ordem. Tão poderoso e eficaz foi este pensamento que chamou a si mesmo de Eros, e ao pronunciar aquele nome, o caos se transformou no momento. Do caos e Eros surgiram a obscuridade chamada Nix e o movimento chamado Boreas, o vento. Em sua primeira dança cósmica, Nix e Boreas giraram em movimento arrebatado e frenético até que tudo que era denso e pesado descendeu, e tudo que era leve ascendeu. A matéria densa era Gaia e de sua chuva e de sua semente proveu sua descendência. A princípio, de Gaia nasceu Urano ou o céu, que uniu-se a ela gerando os titãs, os titânides, incluindo Cronos, o devorador pai do tempo. Entretanto, Urano tomou-se de aversão a todos os seus filhos, desde que nasciam, encerrava-os em um abismo e não os deixava ver o dia. Tal atitude motivou uma grande revolta e acabou, com o consentimento de Gaia, castrado pelo seu filho Cronos. O sangue de Urano jorrou sobre a terra gerando outros deuses, como as Eríneas, Fúrias, as Meliai, ninfas do espírito das árvores, e os gigantes. Cheio de mágoa em consequência da mutilação de que fora vítima, Urano morreu. As representações de Cronos que se seguiram não são muito consistentes. De um lado, dizem que seu reino constituiu a idade do ouro da inocência e da pureza, e, por outro lado, ele é qualificado como um monstro, que devorava os próprios filhos. Em grego Cronos quer dizer o tempo. Este Deus que devora os filhos é, diz Cícero, o tempo que não sacia dos anos e que consome todos aqueles que passam. Da união de Gaia e Urano nasceram também, Hiperion, Japeto, Réu Cibele, Temis, Febe, Tetis, Brontes, Steropes, Ageu, Coto, Briareu, Giges. Dizia-se que o homem nascera da terra molhada aquecida pelos raios de sol. Deste modo, a sua natureza participa aí todos os elementos e quando morre, sua mãe venerável recolhe e o guarda em seu seio. A terra, às vezes tomada pela natureza, tinha vários nomes, Titéia, Ops, Veste e mesmo Cibele. Algumas vezes a terra é representada pela figura de uma mulher sentada em um rochedo. As alegorias modernas descrevem-na sob traços de uma venerável matrona, sentada sobre um globo, coroada de torres, empunhando uma cornucópia cheia de frutos. Outras vezes aparece coroada de flores, tendo ao seu lado um boi que lavra a terra, o carneiro que se serve e o mesmo leão que está aos pés de Cibele. Em um quadro de Lebrun, a terra é personificada por uma mulher que faz jorrar o leite de seus seios, enquanto se desembaraça do seu manto, e do manto surge uma nuvem de pássaros que revoa nos ares. Gaia foi também a profetisa original do centro de adivinhação da Grécia Antiga, o oráculo de Delfos. O oráculo, considerado o umbigo da terra, situava-se onde a sabedoria da terra e da humanidade se encontravam. Gaia é o ser primordial de onde todos os outros deuses se originaram, mas sua adoração entrou em declínio e foi suplantada mais tarde por outros deuses. Na mitologia romana é conhecida como Telus. Gaia é a energia da própria vida, deusa pré-histórica da Mãe Terra, é símbolo da unidade de toda a vida na natureza.
Seu poder é encontrado na água e na pedra, no túmulo e na caverna, nos animais terrestres e nos pássaros, nas serpentes e nos peixes, nas montanhas e nas árvores. Arquétipo da Terra. Quando falamos do arquétipo da Terra, estamos também inevitavelmente nos referindo ao arquétipo do céu, e a relação entre os dois. É só depois que separamos o que está aqui embaixo com o que está lá em cima, que entenderemos o simbolismo do que está acima, que é leve, claro, masculino e ativo, e a terra, que está abaixo e é pesada, escura, feminina e passiva. A humanidade como um todo reunida em torno do arquétipo terra está associada tanto a este mundo que é corpóreo, tangível, material e estático, quanto ao seu simbolismo oposto do céu que está ligado ao outro mundo, incorpóreo, intangível, espiritual e dinâmico. Para entendermos o arquétipo da Terra e da deusa Mãe Terra, devemos entrar em contato com as contradições céu e terra, espírito e natureza. A imagem patriarcal cristã da Terra, durante a Idade Média, era sem nenhuma ambiguidade, negativa, ao passo que o arquétipo positivo do céu era dominante. A parte decaída inferior da alma pertencia ao mundo da Terra, enquanto que sua verdadeira essência, que é o espírito, se originava no lado celestial masculino de Deus, ou do mundo superior. O lado terreno então, deveria ser sacrificado em nome do céu, porque a terra era feminina, pertencendo ao mundo dos instintos, representada pela sexualidade, sedução e o pecado. Esta autonegação do homem, desperta em nós não apenas espanto, mas horror, em virtude da natureza humana terrena, ser considerada repulsiva e má. Depreciação da terra, hostilidade para com a terra, que nos alimenta e protege, são expressão de uma consciência patriarcal fraca, que não reconhece outro modo de ajudar a si mesma a não ser fugir violentamente do domínio fascinante e avassalador do terreno. Foi somente a partir da renascença que a terra libertou-se desta maldição, tornando-se natureza e um mundo a ser descoberto que aparece com toda a sua riqueza de criatura viva, que já não estava em oposição com o espírito céu da divindade, mas na qual a essência divina se manifesta. O espírito que de agora em diante será buscado é espírito da terra e da humanidade. Reconhecendo a deusa. As imagens mitológicas da Grande Mãe, Criadora do Universo, são numerosas, como numerosos são estágios da revelação do ser dela, mas a forma mais difundida e conhecida de sua manifestação, a forma que define sua essência é de Terra-mãe. Reverenciar os princípios femininos e a consciência da deusa Gaia, nos ajuda a nos colocar em contato com a beleza e a magia da natureza e todas as suas criaturas. Reconhecer esta deusa da natureza, como nossa Mãe Terra amorosa, ajuda a expandir nosso respeito ao meio ambiente e nossa busca do equilíbrio entre as energias masculinas e femininas, para que, em lugar de competir, trabalhemos juntos, para o bem individual e coletivo. A maioria das mulheres já lançam mão da sabedoria da deusa, para ocupar seu espaço na Terra e no presente milênio. Vamos deixar que a deusa renasça e se expresse em nossas intenções, vontades e desejos, para que possamos extrair de nosso corpo os movimentos sagrados de sua dança e deixar que embale nossos sonhos. Nutrir teu amor pela terra. Reverenciar Gaia não requer nenhuma fé, a simples consciência das manifestações da natureza que ocorrem à nossa volta, já é o bastante para absorvermos sua energia. Nos conectarmos com Gaia é mais simples ainda, caminhem descalços na terra, areia ou grama, a sensação é deliciosa, em uma praça ou jardim, feche os olhos e tente identificar o cheiro das flores. Coma seu alimento de cada dia consciente que tudo é presente de nossa Mãe Terra. Abrace um bebê e admire conscientemente o milagre da vida. Sente-se na grama e observe as formigas trabalhadeiras em seu diário trabalho de sobrevivência. Coloque os pés descalços na terra e brinque de árvore, enraizando-se e sugando a seiva da terra. Você mesma pode inventar seu ritual, desde que esteja em contato com a natureza, tudo é válido. Comentário:
Novamente a valorização dos espíritos femininos, vendo-se Gaia recebendo uma outra denominação, Mãe Terra. Entenda-se a essência da simbologia, sendo importante, ao final de tudo, que se aprenda a dar valor à sintonia com as forças da natureza, que proporcionam a evolução intelecto-moral, a cura, a paz e tudo mais que representa a felicidade. Não se deve entender que apenas uma das várias opções filosóficas ou religiosas esgota todo o conhecimento, uma vez que cada uma focaliza mais alguns pontos do que outros e, somadas todas, tem-se a verdade. Deus não dá toda a verdade a uns filhos, mas divide-a entre todos. Assim, completam-se o hinduísmo, o budismo, o xamanismo, as várias correntes do cristianismo, o islamismo, o judaísmo, a antroposofia, a teosofia, o toísmo, a logosofia etc. etc. Mencionamos apenas duas correntes fora da doutrina espírita, mas com a intenção de exemplificar, mas nunca defender uma superioridade de uma corrente em detrimento das demais, pois o que vale é o amor universal que cada criatura já consiga viver e na sua forma de crer em Deus. Por isso Jesus disse, reconhecereis meus verdadeiros discípulos pelo muito amor que manifestarem. 5. O Criador, Pai ou Mãe. Jesus chama o Deus de Pai, eu trabalho e meu Pai também trabalha. No Tao Te Ching, Lao-tse afirma que se trata da Mãe, o Tao sobre o qual se pode discorrer não é o eterno Tao, o nome que pode ser dito não é o eterno nome, o não ser nomeia a origem do céu e da terra. O ser nomeia a mãe das 10.000 coisas. Por isto, no não ser contemplase o deslumbramento, no ser contemplasse sua delimitação. Ambos, o mesmo com nomes diversos, o mesmo disse mistério. Mistério dos mistérios, portal de todo deslumbramento. Pode-se notar que Deus, através das suas leis, estabeleceu a existência dos aparentes opostos. Poderia ter deliberado de forma diferente, mas, se assim o fez, é porque pretende aproximação compulsória entre as criaturas, o que não ocorreria se sentissem autossuficientes. Deus está acima de qualquer dualidade, portanto, não se lhe aplica qualquer classificação. 6. Os espíritos influentes na natureza. A própria narrativa de Emmanuel, acima transcrita, mostra a atuação dos espíritos cientistas na formação da Terra. Pergunta-se, cientistas desencarnados param de trabalhar? É evidente que continuam no mistério que é sua especialidade e, assim, atuam nos fenômenos geológicos, biológicos etc. Há espíritos de vários níveis de evolução especializados em cada área, evidentemente. Veremos, a seguir, algo mais a respeito desse tema. Há quem tenha dificuldade de aceitar a ideia da existência dos chamados elementais, que outros chamam de gnomos, duendes etc. O receio de reconhecer certas verdades ainda impede muita gente de abrir a mente para novos conhecimentos, o que lhes tornaria a vida muito mais feliz. 6.1 Espíritos cientistas. O número de encarnados pesquisadores nos vários setores da ciência é quase incalculável. Basta ver o que se realiza nas universidades mais avançadas do mundo inteiro. Esses cientistas continuam, naturalmente, estudando no mundo espiritual e contribuem para melhorar a qualidade de vida da humanidade. Assim, não é de espantar que as revelações do mundo espiritual aos encarnados sempre se ampliem, apesar de, infelizmente, muita coisa ficar restrita a um pequeno número de pessoas, porque a maioria não acredita em muitas verdades, principalmente porque ou é descrente da realidade espiritual ou, como só ia acontecer, só confia em si próprio e não acredita em nada que venha dos outros. Quando Chico Xavier recebeu os livros da série Nosso Lar, muitos disseram que ele estava obsidiado, pois no mundo espiritual não poderia haver rios, fábricas, laboratórios, hospitais, universidades, moradias, banheiros etc.
O próprio André Luiz é um cientista, cujo nome da última reencarnação ainda é objeto de controvérsias. 6.1.1 Cientistas terrestres. Albert Einstein é um espírito terrestre. E Leonardo da Vinci e Isaac Newton. Cada espírito se especializa em determinada área do conhecimento, que tem, basicamente, 4 vertentes: ciência, filosofia, arte e religião. Os cientistas se subdividem em várias especialidades, havendo aqueles encarregados de aperfeiçoar as espécies, outros dedicados aos fenômenos geológicos e assim por diante, como é evidente. A natureza, no caso do planeta Terra, é o conjunto de seres que aqui vivem, inclusive os chamados minerais, que têm, sim, vida. Quando os prezados leitores lerem o Item Experiência de Chico Xavier 7.1.1, entenderão melhor esta afirmativa. Não apenas os cientistas têm acesso aos chamados segredos da natureza, mas qualquer pessoa que resolve investir nesse estudo, principalmente os médiuns, cuja percepção espiritual é mais apurada e lhes possibilita vivenciar experiências inusitadas quando visam realizar o bem, a caridade, a fraternidade. Chico Xavier e Ivone do Amaral Pereira, por exemplo, divulgaram alguns fenômenos incomuns com o cuidado de não falarem tudo o que viram e viveram para não serem tidos como alucinados, neuropatas ou coisa semelhante. Divaldo Pereira Franco é outra fonte inesgotável de informações desse tipo. 6.1.2 Cientistas extraterrestres. Devido à desinformação e, até, um certo medo, proveniente das vivências na Idade Média Europeia, em que toda e qualquer ideia mais avançada era punida pelos temíveis tribunais do Santo Ofício, muita gente se sente perturbada com a ideia de que há outros planetas habitados e, por via de consequência, que espíritos de outros planetas venham ajudar na evolução da Terra. Assim, até muitos espíritas ficaram alarmados quando Divaldo Pereira Franco falou nas crianças índigo, que são espíritos muito intelectualizados provenientes de outro planeta, os quais reencarnaram na Terra principalmente para aperfeiçoar os genes terrestres a fim de, daqui a algum tempo, reencarnarem aqui espíritos de alta hierarquia. Tudo isso parece meio surrealista para alguns, mas é a pura realidade, aliás, correspondente ao que Jesus disse há 2 milênios: na casa de meu pai há muitas moradas. Ivone do Amaral Pereira, a médium extraordinária, dizia que Wolfgang Amadeus Mozart é um espírito habitante de um planeta muito superior à Terra e reencarnou aqui para impulsionar a arte da música. Na atualidade, por exemplo, há uma falange de espíritos trabalhando pela evolução da Terra aqui acampados, conforme afirma Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro Amanhecer de uma Nova Era, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Estamos vivendo a era em que todas as verdades necessárias estão sendo reveladas, a fim de que a transição da Terra para o mundo de regeneração ocorra, estando as criaturas humanas conscientizadas do que são, do que têm condições de ser e do futuro maravilhoso que as espera, somente dependente da sua vontade de aprenderem o amor universal. Afinal, Jesus disse: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. 6.2 Elementais. O que são os elementais senão espíritos que estão vivendo a transição para a fase da humanidade? Por que estranheza quanto ao assunto? Ou se acredita na evolução ou não se acredita nela? André Luiz fala, em evolução em 2 mundos, que entre o vírus ou a bactéria e o ser iniciante na fase humana há um intervalo temporal de cerca de 1,5 bilhão de anos. Então, isso serve para convencer alguém que tenha dúvidas quanto aos elementais. O trabalho desses espíritos é compatível com suas possibilidades. Se Jesus disse: eu trabalho e meu Pai também trabalha, esses espíritos estarão isentos de dever de trabalhar, se até os animais, vegetais e minerais trabalham, cada um à sua moda. 7. Os 4 elementos. Os chamados 4 elementos, na verdade,
representam os três estados da matéria: sólido, líquido e gasoso, passando de um ao outro, nessa sequência, por indução do calor, que provém do fogo. Assim se encadeiam os quatro elementos: terra, água, ar e fogo. O surgimento dessa ideia não se deve à ignorância dos seres humanos de milênios atrás, mas do conhecimento que lhes foi revelado pela espiritualidade superior. Quem pensa que a ciência somente começou a realizar grandes descobertas depois da invenção de complicados aparelhos, como o computador e outros que o antecederam, está enganado, pois, acima de qualquer equipamento material está a mediunidade, que possibilita o conhecimento direto das realidades do mundo espiritual, de onde promanam todas as informações realmente importantes para a evolução humana. Estudemos, portanto, este tema com o respeito que merece, não considerando-o como crendice de épocas remotas. Agradeçamos aos orientadores espirituais de todos os tempos, pois eles encaminham o progresso individual e coletivo dos habitantes do planeta Terra, governado pelo Espírito puro que é Jesus Cristo, a quem rendamos homenagens e a quem servimos, em prol da evolução humana. 7.1 Terra. A faixa de terreno onde se erguem as civilizações desde épocas imemoriais representa uma bênção divina, pois é o suporte para a vivência de todas as experiências societárias, de interrelacionamento humano, bem como o contato com os demais seres, durante as reencarnações. Não importa que sejamos ricos ou pobres, intelectuais ou analfabetos, saudáveis ou doentes, o simples fato de termos a oportunidade de estarmos periodicamente reencarnados já é, por si só, um grande benefício, pois é no mundo dos encarnados que consolidamos nossas virtudes e o conhecimento das grandes verdades aprendidas no mundo espiritual. É como o aluno que tem de submeter-se a exames periódicos, a fim de avaliar o quanto aprendeu e o que ainda precisa assimilar. O terreno sólido é o palco dessas vivências, onde aparecemos um sem número de vezes, aprendendo e ensinando uns com os outros, visando, ao final, assimilar, em definitivo, o amor universal, que é o símbolo da perfeição relativa, que apenas Jesus alcançou em grau elevado e que mostrou em cada minuto da sua encarnação na Terra. A reflexão que temos a oferecer neste tópico é sobre a gratidão a Deus e ao Divino Governador da Terra por conta das oportunidades que nos são dadas neste planeta, formado como se constrói uma casa, a fim de albergar os filhos muito queridos, que também é uma escola, um hospital, um presídio, conforme nossa opção de vida. Mas, sempre, a intenção do Pai Celestial e do Sublime Governador é de que a construção seja uma casa, no sentido mais amoroso da palavra. Graças. 7.1.1 A experiência de Chico Xavier. Certa feita Chico Xavier estava caminhando pelo quintal da sua casa, sentindo na alma uma angústia muito grande, quando, então, lhe aconteceu uma situação surpreendente. Começou a ouvir, pela acústica espiritual, os sons inarticulados da terra. A partir daí nunca mais a angústia o atingiu, porque entendeu não estar sozinho. Para quem já atingiu um grau de amor universal como Chico Xavier e Francisco de Assis, a percepção da presença de todas as criaturas de Deus ao seu redor, vibrando e permutando energia, umas sustentando as outras, nunca existe solidão, depressão, tristeza intransponível, ódio, aversão, frieza moral e, portanto, razão para pensamentos, sentimentos e atitudes negativas. Veja-se porque se afirma que há vida em todos os pontos do universo, tudo tem vida, tudo vibra, tudo irradia energia, tudo se comunica, tudo é importante para merecer atenção, contanto que se tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. É necessário abrir o coração e a mente para a criação, a qual transmite a voz de Deus para cada alma. Deus se comunica com umas criaturas através das outras, porque Ele, como bom pai, quer que uns filhos valorizem os outros. A parábola do servo infiel mostra claramente isso.
ouvir os sons inarticulados da Terra, nonilhões ou mais de moléculas, que, na verdade, são conjuntos de átomos, que nada mais são que energia pulsante, vibrante. Tudo isso emite sons perceptíveis para os espíritos superiores, que interagem com essas energias vivas. Jesus disse: Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Procuremos conhecer a Mãe Natureza e, gradativamente, penetraremos, com a percepção espiritual, essas correntes invisíveis de energia e interagiremos com elas. 7.2 Água. Sem necessidade de repetir que a maior parte da superfície terrestre é coberta pela água dos oceanos e que cerca de 65% do corpo humano é composto de água, ela é mais importante para a vida dos seres humanos que o próprio ar, pois que já habitamos o seio dos oceanos, onde respirávamos a água. A vida dos seres terrestres começou no seio dos oceanos. Como se sabe, a importância da água é vital. Sua simbologia é valorizada desde tempos imemoriais, inclusive podendo-se destacar o próprio batismo de Jesus com água. Tanto quanto a energia que se irradia dos elementos sólidos do solo, a potência energética que pode ser veiculada pela água é incalculável. Jesus poderia ter simplesmente pego um pouco de terra e esfregado nos olhos do cego, para curá-lo, mas acrescentou a água contida na sua saliva. Outras considerações teceremos adiante sobre a água, a qual existe, inclusive, no mundo espiritual, conforme se pode ver no livro Nosso Lar, de André Luiz. Aprendamos a utilizar a água com conhecimento do que ela representa e não como um mero líquido para ser ingerido nos momentos de sede, para lavar os objetos ou o próprio corpo e outras finalidades puramente materiais. No meio espírita utiliza-se a água fluidificada como potente meio de cura, o que, por si só, já é um indicativo do quanto ela é importante. Conhecer os variados recursos da água representa o estudo de uma vida inteira e, assim mesmo, chega-se à mesma conclusão de Sócrates: só sei que nada sei. 7.2.1 Correntes marítimas. Por que existem as correntes marítimas? O que as provoca? Qual sua utilidade? Nada no planeta é inútil e, quando lemos as informações de Emmanuel sobre a formação da Terra, podemos ter certeza de que tudo foi planejado nos mínimos detalhes. Por isso, devemos agradecer pelas benesses da vida como encarnados, sejam quais forem as condições externas em que vivamos, pois só de alguém estar encarnado já tem por que agradecer. A fila dos candidatos à reencarnação é grande, sabendo-os que o número de desencarnados é cerca de 10 vezes maior que a dos encarnados. Pensemos, também, que, por trás dos fenômenos da natureza, há trabalhadores invisíveis dos mais variados graus evolutivos e que tais fenômenos não se processam ao acaso, aleatoriamente. Respeitemos, portanto, a natureza, pois ela segue os melhores e mais úteis referenciais. Apenas para fazermos um pouco de humor, lembremos a jocosa historieta de Monteiro Lobato intitulada O Reformador do Mundo, que, insatisfeito e arrogante, fez a abóbada nascer em árvores altas e acabou recebendo uma terrível pancada quando uma delas caiu em sua cabeça. Valorizemos a natureza como ela é e sigamos seus ciclos e, assim, viveremos felizes, como Sócrates ensinava. Graças. 7.2.2 Chuva. A bênção que a chuva representa é entendida por todos aqueles que rezam à sua espera, vitimados pela estiagem. Enquanto há quem se aborreça porque prefere um dia ensolarado a outros que dançam na chuva, rindo e cantando de alegria. Agradecer é preciso pela chuva que a espiritualidade superior providencia, inclusive utilizando o trabalho dos elementais, pois as chuvas representam o trabalho de seres especialistas e não mero fenômeno mecânico da natureza. Graças. 7.2.3 Os cursos d'água.
Tanto quanto é necessário que haja guardas de trânsito e policiais nas ruas das nossas cidades, é preciso que os cursos d'água tenham seus cuidadores, bem como todas as demais utilidades. Graças igualmente. 7.2.4 Banho. André Luiz informa sobre a bênção que o banho representa para a limpeza da aura e não apenas para a higienização do corpo. Todavia, é importante a elevação do pensamento e do sentimento na hora de banhar-se, a fim de alcançarmos os melhores resultados em termos de benefícios. Há quem seja avesso ao banho, enquanto que há outros que se banham com a mente povoada de maus pensamentos e piores sentimentos. Esses todos podem estar se prejudicando seriamente, muito mais do que imaginam. Graças. 7.3 Ar. Falarmos no ar sem o vento é o mesmo que informarmos sobre a água sem as correntes, pois a estagnação gera prejuízos sérios, como o pântano é simplesmente a água parada, imóvel, que se deteriora e atrai miasmas e seres corruptores da saúde. Estar o mais possível em contato com o ar circulante é imprescindível para a saúde. Hoje em dia respira-se o ar das grandes cidades, cheio de fumaça tóxica invisível, mas que ingressa nas vias respiratórias e pouco se vai ao campo inspirar o ar puro e sádio das matas, cachoeiras, rios e montanhas. Saber viver é também ir atrás dos ambientes onde o ar é puro e o vento voa livre. Graças. 7.3.1 Correntes aéreas. O leitor desabituado com estas realidades nos imporá o qualificativo de sonhador, mas as correntes aéreas, como as correntes marítimas, seguem um traçado idealizadas pelos cientistas do mundo espiritual e funcionam sob o impulso de trabalhadores invisíveis dos mais variados graus de evolução. Graças. 7.4 Fogo. Qual a maior potência que conhecemos como representando o fogo que o próprio Sol, cuja energia espiritual percebemos como luz e calor, mas cuja essência é invisível e fecundante da nossa própria espiritualidade interior? E o calor que se irradia do interior da Terra, qual a explicação para esse quadro senão aquela relatada por Emmanuel no sentido de que o resfriamento do globo foi ocorrendo no curso dos evos, sendo certo que, um dia, completamente frio, estará inviabilizado para servir como morada para seres humanos com as características atuais. O fogo é, nada mais, nada menos, que a energia transformadora de um estado para outro quanto ao que se convencionou chamar de matéria, tanto quanto é pelo fogo das experiências vividas que o espírito primitivo se transforma no gênio e no santo. Pensemos no sentido figurado dessa expressão e sejamos agradecidos ao Pai, que, através dos orientadores espirituais, vão programando os testes pelos quais passaremos a fim de cumprir o que Jesus recomendou: sede perfeitos, como vosso Pai, que está nos céus, é perfeito. Graças. 7.4.1 A lei de destruição. O fogo está associado também à ideia de destruição, que nada mais é que a transformação, a transmutação, de uma forma de vida para outra. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma para melhor, eis um aforisma da ciência do mundo espiritual. Leia-se a respeito da evolução e evolução em dois mundos, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, e em A Grande Síntese, de Jesus Cristo, psicografada por Pietro Baldi. 8. Tudo é sexo. Na natureza tudo é masculino-feminino, porque Deus idealizou essa forma de interdependência entre os seres. Assim, o masculino necessita absolutamente do feminino e vice-versa. Quem tenta rebelar-se contra essa lei de Deus cava a própria sepultura. Essa frase foi proferida por Divaldo Pereira Franco na abertura da sua palestra por ocasião do Congresso Espírita de 2010 em homenagem ao centenário do nascimento de Chico Xavier. Entendamos na dualidade masculino-feminino a regra mais importante da integração dos seres no amor universal. Chico Xavier falou: a amizade entre pessoas do mesmo sexo é homossexualismo,
o que não implica necessariamente em promiscuidade sexual, mas apenas troca de energia de natureza semelhante, necessária essa troca tanto quanto a troca de energia oposta. Assim é que os homens têm amigos e amigas e as mulheres têm amigas e amigos. Entendamos isto com clareza. 8.1 O masculino. Extraímos do livro O Homem e a Mulher na Visão Espírita a seguinte passagem: realizar muito no mundo exterior, masculinidade. Sigmund Freud teve a infelicidade de afirmar que as mulheres se sentem frustradas e inferiorizadas por não terem a genitália masculina. Todavia, a própria caracterização física masculina revela a índole ativa e empreendedora, mais preparada para as realizações no mundo exterior, muitas vezes voltadas para tudo aquilo que os ladrões desenterram e roubam, ao que Jesus se referiu, construindo e destruindo cidades e civilizações. As civilizações antigas não existem mais, na sua imensa maioria, e até continentes inteiros desapareceram, como Atlântida e Lemúria, porque o instinto predatório abalou até as estruturas telúricas, incidindo aqueles seres, que somos nós mesmos, em estágios de primitivismo, nos dispositivos reflexos da lei de causa e efeito, ou lei do karma. Que aqueles que ainda realizam praticamente no mundo exterior despertem para o autoconhecimento, pois tudo quanto é material se transforma e passa, nada permanecendo, conforme disse Jesus, passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Despertem para o autoconhecimento, sim, porque, em caso contrário, estarão sujeitos à roda dos renascimentos indefinidamente, ombreando com dificuldades nos mundos inferiores, onde terão de jornadear junto com irmãos cujo primitivismo os deixará terrificados, como aconteceu com os capelinos no planeta Terra, há milênios atrás. Jesus também falou: meu reino não é deste mundo, querendo significar que as construções devem ser preferencialmente espirituais, apesar de ser dever de cada um melhorar as condições de vida no mundo terreno. Políticos, juristas, cientistas, filósofos, artistas, acordem para a própria espiritualização, pois o calendário da justiça divina aponta para o momento da seleção espiritual, sendo que milhões serão expurgados do planeta por tempo imprevisível. Assim, para alcançar a perfeição relativa, cada espírito tem de reencarnar como homem e como mulher, tanto quanto no reino animal foi macho e fêmea e, até, antes, no reino vegetal. 8.2 O feminino. Do mesmo livro mencionado no item acima copiamos o trecho que segue abaixo. Ser muito no mundo interior, feminilidade. As civilizações do passado encarregavam as mulheres apenas das funções da maternidade e dos cuidados domésticos, todavia, obedientes ao determinismo divino, que faz das vítimas heróis e dos ditadores misérrimos mendigos espirituais, aquelas que viveram submissas ao seu sacrifício tornaram-se as luzes que iluminaram e iluminam os cérebros petrificados no orgulho e na prepotência, despertando-os, por sua vez, para a renovação e a sensibilização espiritual, tal como Lívia tornou-se o incentivo para a evolução do seu companheiro Emanuel. A feminilidade representa o aperfeiçoamento de virtudes muitas vezes incompreensíveis para a masculinidade, voltada para a conquista geográfica de territórios, a fabricação de artefatos de conforto ou destruição, a racionalidade horizontal e outras realizações de homens não espiritualizados. A paciência, o perdão, a tolerância, a afetividade mais pura e outras caracterizações das mulheres sublimadas possibilitam a pacificação do mundo terreno, que, se não fossem elas, tornar-se-ia um campo de guerra onde irmãos se matariam em plena luz do dia e nas praças públicas em espetáculos torpes e sinistros. Graças às mães, esposas e filhas, o mundo terreno se suaviza e evolui com o passar silencioso dos dias, séculos e milênios. Benditas sejam essas criaturas humanas, que ensinam o belo e o bom, sem palavras, normalmente, no silêncio das preces e na harmonia dos seus traços físicos,
como mensagens ambulantes de harmonia e suavidade. Assim, para alcançar a perfeição relativa, cada espírito tem de reencarnar como homem e como mulher, tanto quanto, no reino animal foi macho e fêmea e, até, antes, no reino vegetal. 8.3 A interdependência entre o masculino e o feminino. A interdependência é total, tanto que, para proporcionar-se a reencarnação de um espírito faz-se imprescindível a união de uma célula reprodutora masculina e uma feminina. Da mesma forma, a necessidade da troca energética entre os seres masculinos e seres femininos, que, se evitada com base no egoísmo ou no orgulho, ocasiona sérios problemas de ordem psicossomática. O isolacionismo é contraproducente e retrata egoísmo e orgulho. Lembremo-nos desta lição e aprenderemos a utilizar nossas energias nessas trocas, mas com sabedoria, como seres destinados à perfeição relativa, respeitando uns nos outros a condição de filhos e filhas de Deus. 8.4 Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Representação da Irmã Teresa, um espírito iluminado pelo amor universal. A natureza não conduz ao mal, à violência, ao egoísmo, ao orgulho, e à vaidade, porque cada ser age conforme seu nível evolutivo. A agressividade do animal se limita à satisfação de suas necessidades visando a própria sobrevivência. Nos seres humanos os critérios têm de ser outros, porque sabemos que somos perfectíveis e que o amor universal é a mais importante conquista a que podemos aspirar. Assim, se sentimos ímpetos de voltarmos aos tempos do primarismo moral, por outro lado, conhecemos os benefícios que usufruiremos se pensarmos, sentirmos e agirmos como espíritos aspirantes da perfeição relativa. Afinal, Jesus disse: Vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Nós somos filhos da luz, sigamos nosso destino. 8.5 As trocas energéticas, tudo é vida. Do livro Interdependência dos Seres extraímos o alerta final. A biografia de Caspar Hauser serve de alerta para a necessidade de conscientização de quanto as criaturas necessitam de conviver para evoluir. Todavia, não basta conviver, mas colaborarem de boa vontade umas com as outras. O homem que aparece na vida de Caspar, ensinando a escrever, libertando do isolamento e ensinando a andar foi um benfeitor, a partir do qual tornou-se possível aquele infeliz prisioneiro a recuperação parcial das competências que teria alcançado se tivesse, desde o começo, no convívio com seus pais, parentes, amigos e inimigos. A compreensão e a prática da interdependência dos seres de todos os reinos da natureza representa a evolução intelecto-moral, que proporciona a felicidade individual e coletiva. Jesus veio ensinar esse tópico das leis de Deus. Quem tinha olhos de ver e ouvidos de ouvir compreendeu e colocou em prática essa grande regra, como Paulo de Tarso, Zaqueu, Maria de Magdala, Joana de Cus e centenas, depois milhares e milhões de outros. As trocas energéticas são imprescindíveis, sendo, na sua maior parte, invisíveis, pelo conduto do pensamento e do sentimento. Todavia, há condutas recomendáveis como é o caso do abraço, ensinado a nível mundial, pela grande missionária indiana Ama, que divulga a abraçoterapia, com excelentes resultados. Todas as formas de vida interdependem e não há como alguém gozar de real saúde física e mental sem entregar-se e integrar-se ao grande projeto do amor universal. 8.6 Dominantes e dominados. Entendamos uma outra realidade. Um espírito é dominante ou dominado não em si mesmo, mas em relação ao outro, não importando se um é masculino e o outro é feminino ou se ambos são masculinos ou femininos. Assim, Paulo de Tarso apresentava-se como dominado em face de Estevão, a quem se submeteu de boa mente, aurindo nele as energias e inspiração necessárias aos grandes cometimentos da evangelização dos gentios. O mesmo se diga quanto a Divaldo Pereira Franco em relação a Joana de Ângeles,
Chico Xavier em relação a Emmanuel durante sua reencarnação e todo médium encarnado em relação ao seu orientador espiritual, pois, em caso contrário, as tarefas a serem realizadas ficam inviabilizadas. A confiança dos médiums em relação aos respectivos orientadores espirituais tem de ser total, enquanto que aqueles, desempenhando esse trabalho, ficam na condição de quase encarnados, tamanha que deve ser sua dedicação aos pupilos. Quem é médium entenda essa parceria. Essas parcerias dependem de uma afinização que se processa no curso dos séculos e milênios. Para se ter uma ideia mais clara, podemos informar que André Luiz teve de conviver, de perto, com Chico Xavier durante 6 anos a fim de estar em condições de sintonia recíproca para ditar, por meio dele, os livros da série Nosso Lar. 9. A integração do ser humano na natureza. Sou um com tudo e todos. Essa compreensão tem de começar a ser trabalhada por cada pessoa que pretenda mudar de vida, no sentido da aquisição do amor universal. Enquanto não inicie esse processo de sintonia com tudo e com todos, não passará de um espectador do progresso alheio, pois permanecerá assistindo a tudo de fora. Nas meditações, mentalizações e orações que fizer, o candidato à aquisição do amor universal pode fixar a atenção em tudo que vê e no que não vê, bem como nos amigos e adversários, nos doentes e nos saudáveis, nos bons e nos maus, nos felizes e nos infelizes e assim por diante, na troca de energia com os cursos d'água, o ar, a terra firme, o fogo e tudo mais. Transcrevemos, a seguir, um relato de Helena Lambrou. A energia da árvore. Vou contar uma experiência que tive há mais ou menos um ano. Eu estava com um grupo no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, fazendo exercícios de Qigong. Minha mestre, ao finalizarmos os exercícios, pediu que cada um procurasse uma árvore para ter uma troca de energia. Devíamos meditar e observar uma árvore que nos fosse simpática para nos aproximarmos. Meu grupo se espalhou e, como sou fumante, pensei, primeiro vou fumar e depois procuro a árvore. Acendi um cigarro e sentei num pedaço de tronco que estava jogado no chão. Sinceramente, naquele momento, não estava pensando em nada muito especial. Apenas olhando a natureza e curtindo meu cigarro. De repente, me senti observada. Olhei em volta mas não vi ninguém. As pessoas do meu grupo estavam bem espalhadas. Continuei com a sensação de que tinha alguém me observando e procurei me centrar energeticamente para sentir de onde vinha a sensação. Quando estava totalmente atenta ao meu campo áurico, consegui captar de onde vinha o olhar. Virei-me e não vi ninguém, apenas uma árvore. Fiquei intrigada. Será? Olhei fixamente para a árvore e novamente senti que estava me observando. Era como se me chamasse. Bom, pensei, o exercício é esse, apesar de isso estar estranho. Não era eu que tinha que escolher a árvore. Mas foi ela que me escolheu. Tudo bem, vou tentar. Joguei o cigarro fora e me aproximei dela, vagarosamente. Quando cheguei numa distância de mais ou menos 10 a 15 passos, senti que entrei no campo áurico dela e uma energia muito forte me envolveu. Mentalmente, cumprimentei a árvore e uma energia mais forte veio ao meu encontro. Aproximei-me dela totalmente. Pensei, como se estivesse conversando com ela, que gostaria de trocar energia, se ela permitia. Imediatamente, como se alguém respondesse, veio a resposta, sim. Coloquei as palmas das minhas mãos no tronco e fiquei espantada. Não sei porquê, sempre achei que as árvores tinham o tronco frio. Mas, debaixo da minha mão, o tronco estava quente. Enquanto eu pensava isso, senti como se meus pés estivessem se afundando na terra. Mais um espanto. Eu tinha a impressão de que estava criando raízes. Quando minhas raízes pararam de crescer, tive a experiência mais linda da minha vida. Eu sentia todo o circuito energético girando entre a árvore e eu. Havia uma energia entrando pelas minhas raízes,
Passava por todo o meu corpo e saía pelas minhas mãos. Eu tinha certeza que acontecia o mesmo com a árvore. Eu sentia isso. De repente, foi como se eu ouvisse uma pergunta. Você tem filhos? Meu espanto já nem valia mais. Tudo aquilo era por demais bizarro para eu pensar em qualquer coisa. Respondi que sim. E ouvi, eu também tenho. Aqui do meu lado, você vê minha